Uma imagem vale mais que 1000 palavras. É esta frase que pode definir a exposição montada no espaço alternativo do Museu de Artes de Blumenau, localizado na Fundação Cultural. Com retratos marcantes das enchentes de 83 e 84 que assolaram a cidade, a mostra representa a memória dos blumenauenses que viveram estas tragédias. Este foi um dos critérios de escolha utilizado pelo fotógrafo Carlos Waldrich, responsável pelas imagens, em parceria com o filho Caco Waldrich, organizador da mostra. 3, 2, 1. Aqui na exposição sobre as enchentes de 83 e 84, os visitantes podem relembrar a história de Blumenau através de 25 fotos. As imagens são estampadas em vidro, técnica inovadora utilizada. Bom, a técnica utilizada aqui em Blumenau, ela é feita aqui em Blumenau mesmo, né, pela Divetro, né, é uma técnica nova, né, hoje somente nós temos um artista no Brasil inteiro que ainda, que hoje, né, está utilizando essa técnica para os seus quadros, que é o Romero Brito. Eu acabei pegando o exemplo dele, fazendo com que essas fotos hoje tivessem a mesma técnica, né? Elas são colocadas ao forno, elas são estampadas num vidro, né? Elas não são somente fotografias colocadas em um vidro após um vidro. Elas são levadas ao forno, elas são estampadas em um forno de 40 graus, depois elas saem desse forno e são resfriadas. Após esse resfriamento, então, ela é colocada na moldura para dar, então, essa valorização para a fotografia. É uma técnica nova, utilizada aqui, né? Uma técnica nossa aqui de Blumenau, e foi por isso que eu quis evidenciar, né? Por ela ser aqui de Blumenau e ser feita aqui em Blumenau. O histórico apresentado no local é de responsabilidade do pesquisador Adalberto Dey, que conta os principais fatos das duas enchentes na época. Além das 25 imagens escolhidas entre cerca de 65 que compõem o acervo de Carlos, Caco Waldrich também se preocupou em expor 3 objetos que retratam imagens da mostra. A recriação foi feita para deixar a exposição ainda mais realista. Para Carlos, ver a história que ele escreveu na época através de uma lente de uma Nikon F100 faz parte da memória histórica da cidade. Olha, isso aí realmente é um arquivo, né? É uma história da vida, porque só quem passou que lembra e sabe o que passou na época. Mas foram algumas imagens que sobrou do meu arquivo, porque eu, na mudança que fiz, foi extraviado uma grande quantidade de negativos que eu tinha na época, que a gente tinha praticamente toda a Blumenau, toda a parte da enchente, das duas inclusive, e acabou sumindo, até hoje eu não encontrei. E meu filho Caco pegou essas imagens aí do arquivo que sobrou e montou essa exposição. Eu acho que aí mostra alguma coisa, né, ainda, mas tinha bastante coisa, muita coisa boa, né? Não é bom lembrar essas coisas aí, porque foi muito triste, né, para quem passou. Mas eu acho que é a história, né? Ficou a história aí registrada. A exposição tem um investimento do Fundo Municipal de Cultura. As visitas podem ser feitas até o dia 23 de setembro, de terça a domingo, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Bom, aqui na Fundação Cultural, os visitantes vão poder encontrar um pouco mais da história, né, de Blumenau, né, o que aconteceu nas enchentes de 83 e 84, relatados aqui pelo texto do Adalberto Dey, né, esse grande sociólogo político, e mostrar também um pouquinho da história da nossa cidade, né, o que aconteceu naquela época, de que forma nós podemos ver a reconstrução de Blumenau após isso, né, os lugares que foram atingidos, os pontos turísticos que tem na época que foram atingidos pela enchente de Blumenau, e resgatar nada mais nada menos do que a cultura do nosso povo, porque a enchente foi um marco na nossa história. Após isso foi criado então a grande festa, que foi a Oktoberfest, e para tudo isso tem essa grande história que a gente tem para contar, né? Então as enchentes de 83 e 84 marcaram e foram um marco realmente aqui em Blumenau. E para isso então aqui na Fundação Cultural o visitante vai ter um pouquinho mais de cultura e um pouquinho mais de conhecimento sobre essa nossa maravilhosa cidade.